Obreiros evangélicos. As regiões distantes. A Igreja de Cristo foi organizada com fins missionários. A obra missionária cristã fornece à Igreja um firme fundamento, o qual tem este selo: o Senhor conhece os que são seus. 2 Timóteo 2,19. Por ela, os membros são possuídos de zelo para renunciar-se a si mesmos, desenvolver abnegados esforços para enviar a verdade às regiões distantes. Isso tem uma salutar influência sobre os incrédulos, pois ao trabalharem os obreiros sob a direção divina, os mundanos são levados a ver a grandeza dos recursos que Deus tem preparado para aqueles que o servem. Achamo-nos sob a mais solene obrigação de proporcionar nas missões cristãs um exemplo dos princípios do reino de Deus. A Igreja tem de trabalhar ativamente como um corpo organizado para dilatar a influência da cruz de Cristo. Deus está chamando homens dispostos a deixar tudo para se tornarem missionários seus. E o chamamento será atendido. Em todas as épocas desde o advento de Cristo, a Comissão Evangélica tem compelido homens e mulheres a vir aos confins da terra para levar as boas novas de salvação aos que se acham em trevas. Comovidos pelo amor de Cristo e a necessidade dos perdidos, os homens têm deixado os confortos da pátria e a sociedade dos amigos, mesmo de esposa e filhos, para ir a terras estrangeiras em meio a idólatras e selvagens, a proclamar a mensagem de misericórdia. Muitos têm perdido a vida na tentativa, mas muitos têm sido suscitados para levar avante a obra. Assim tem progredido passo a passo a causa de Cristo, e a semente semeada em tristeza tem produzido uma abundante colheita. Dilatou-se o conhecimento de Deus, e a bandeira da cruz foi firmada em terras pagãs. Nada há mais precioso aos olhos de Deus do que seus ministros, que vão aos lugares assolados da terra para semear a verdade, aguardando a ceifa. Ninguém senão Cristo pode apreciar a solicitude de seus servos ao buscarem os perdidos. Ele lhes comunica seu espírito e por seus esforços almas são levadas a desviarem-se do pecado para a justiça. O ministro deve empenhar ao máximo as suas faculdades para a conversão de um pecador que seja. A alma criada por Deus e redimida por Cristo é de grande valor em virtude das possibilidades que tem diante de si, das vantagens espirituais que lhe foram asseguradas, das aptidões que ela pode possuir se vitalizada pela palavra de Deus e da imortalidade que pode alcançar mediante a esperança apresentada no Evangelho. E se Cristo deixou as 99, a fim de procurar e salvar uma ovelha perdida, podemos nós ser justificados de fazer menos que isso? Não é a negligência de trabalhar como Cristo fez, de sacrificar-se como Ele se sacrificou, uma traição à sagrada verdade? Sinto intensamente as necessidades dos países estrangeiros, segundo me têm sido apresentadas. Em todas as partes do mundo estão anjos de Deus, abrindo portas até há pouco cerradas à mensagem da verdade. Da Índia, da África, da China e muitos outros lugares, ouve-se o grito: passa e ajuda-nos. Mostrar um espírito liberal, abnegado para com o êxito das missões estrangeiras, é um meio seguro de fazer avançar a obra missionária na pátria. Pois a prosperidade da obra nacional depende grandemente, abaixo de Deus, da influência reflexa da obra evangélica feita nos países afastados. É trabalhando para prover às necessidades de outros que pomos nossa alma em contato com a fonte de todo o poder. O Senhor tem observado todos os aspectos do zelo missionário manifestado por seu povo em favor dos campos estrangeiros. É seu desígnio que em todo lar, em toda igreja e em todos os centros da obra se manifeste um espírito de liberalidade no enviar auxílio aos campos estrangeiros, onde os obreiros estão lutando contra grandes desvantagens para comunicar a luz da verdade aos que se acham assentados em trevas. Aquilo que é dado para iniciar a obra num campo redunda em avigoramento da mesma em outros lugares. Ao sentirem-se os obreiros desembaraçados de dificuldades financeiras, podem estender seus esforços e, à medida que o povo é trazido para a verdade e se estabelece em igrejas, haverá acréscimo de força financeiramente.
À medida que essas igrejas se tornam fortes, são capazes não somente de levar avante a obra dentro de seus próprios limites, como de enviar auxílio a outros campos. As igrejas nacionais devem ajudar. Os membros de nossas igrejas no campo nacional devem ter no coração a preocupação da obra nas regiões distantes. Um negociante americano cristão sincero observou em conversação com um companheiro de trabalho que ele próprio trabalhava para Cristo 24 horas por dia. Em todas as minhas relações comerciais, disse ele, procuro representar meu mestre. Em tendo oportunidade, busco atrair outros para ele. Trabalho todo o dia para Cristo. E à noite, enquanto durmo, tenho um homem trabalhando para ele na China. Por que não haveriam de os membros de uma igreja ou de várias pequenas igrejas unir-se para manter um missionário em campos estrangeiros? Se eles forem abnegados, poderão fazê-lo. Meus irmãos e minhas irmãs, não quereis ajudar nesta grande obra? Rogo-vos que façais alguma coisa para Cristo, e o façais agora. Por meio do Mestre que o vosso dinheiro mantiver num campo estrangeiro, podem-se salvar almas que brilhem como estrelas na coroa do Redentor. Embora seja pequena a vossa oferta, não hesiteis em trazê-la ao Senhor. Se for dada com um coração cheio de amor pelo Salvador, a mais pequenina oferta torna-se uma dádiva inapreciável, a qual Deus aprova e abençoa. Quando Jesus disse da viúva, lançou mais do que todos, Lucas 21:3, suas palavras eram reais, não somente quanto aos motivos da doadora, como também aos resultados da oferta. As duas pequenas moedas, correspondentes a um quadrante, Marcos 12:42, têm levado ao tesouro de Deus uma soma de dinheiro muito maior do que as contribuições dos ricos judeus. Como uma corrente pequenina ao princípio, mas que se amplia e aprofunda à medida que corre para o oceano, a influência daquela ofertazinha se tem dilatado e tornado mais profunda com o fluir através dos séculos. O exemplo de abnegação dado pela viúva pobre tem agido e reagido sobre milhares de corações em todas as terras e em todos os séculos. Ele tem levado ao tesouro do Senhor dádivas de elevados e humildes, de ricos e pobres. Tem ajudado a manter missões, a estabelecer hospitais, a alimentar os famintos e a pregar o Evangelho aos pobres. Multidões têm sido beneficiadas por seu ato de desprendimento. E da mesma maneira, toda dádiva feita, todo ato praticado com um sincero desejo de que sirva para a glória de Deus, acha-se vinculado aos desígnios da onipotência. Homem algum pode avaliar seus resultados para o bem. Métodos de trabalho em campos estrangeiros. Logo que se entre em um novo campo, deve ter início o trabalho educativo, devendo-se ministrar a instrução mandamento sobre mandamento, regra sobre regra, um pouco aqui, um pouco ali. Não é o pregar o mais importante, é o trabalho feito de casa em casa, raciocinando sobre a palavra, explicando-a. São os obreiros que seguem os métodos de Cristo, que hão de conquistar almas para a sua recompensa. As mesmas verdades devem ser repetidas aqui e ali, dependendo o obreiro inteiramente de Deus. E que preciosas experiências obtém o Mestre ao instruir os que se acham em trevas. Também ele é um aluno, e enquanto explica as Escrituras a outros, o Espírito Santo está operando em seu espírito e coração, dando-lhe o pão da vida para as almas famintas. O obreiro em campos estrangeiros entrará em contato com todas as classes de pessoas e todas as variedades de espíritos, e verificará serem necessários diversos métodos de trabalho a fim de ir ao encontro das necessidades do povo. A consciência de sua própria ineficiência o impelirá para Deus e a Bíblia, em busca de luz, força e conhecimento. Nem sempre conseguimos os mesmos resultados mediante os mesmos métodos e modos. O missionário precisa usar de discernimento e raciocínio. A experiência indicará a maneira mais sábia a seguir, segundo as circunstâncias do momento. Dá-se muitas vezes que os costumes e clima de um país dão lugar a certo estado de coisas que seriam intoleráveis em outra parte.
É mister que se operem mudanças para melhor, mas não convém serem demasiado abruptas. Não se permita que surjam discussões sobre ninharias. O espírito de amor e a graça de Cristo hão de unir coração a coração, caso os homens abram as janelas da alma em direção do céu, cerrando-as para a terra. Muitas dificuldades se conciliariam e muita controvérsia que traz o bolor do tempo se aquietaria se fossem empregados melhores métodos. O grande e elevado princípio, paz na terra, boa vontade para com os homens, será muito mais bem praticado quando os que acreditam em Cristo forem, na verdade, co-obreiros de Deus. Auxílio do céu. O obreiro em campo estrangeiro deve trazer no coração a paz e o amor que vem do céu, pois nisso se encontra sua única salvaguarda. Por entre perplexidades e provações, desânimos e sofrimentos, com a dedicação de um mártir e a coragem de um herói, ele se deve apoiar firmemente à mão que nunca desampara, dizendo: não falharei, nem me desanimarei. Ele tem de ser um diligente estudante da Bíblia e pôr-se muitas vezes em oração. Se antes de falar com outros buscar auxílio de cima, pode estar certo de que os anjos do céu estarão com ele. Por vezes anelará simpatia humana, mas poderá encontrar conforto e coragem em sua solicitude por meio da comunhão com Deus. Anime-se ele com as palavras do Salvador: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Mateus 28, 20. Ele receberá desse divino companheiro instruções quanto à ciência de salvar almas. Necessitam-se no campo missionário energia e espírito de sacrifício. Deus pede homens que promovam os triunfos da cruz, homens que perseverem sob desânimos e privações, homens que possuam o zelo, a resolução e a fé indispensáveis no campo missionário. Mediante perseverante lida e uma firme confiança no Deus de Israel, homens resolutos e animosos realizarão maravilhas. Não há quase limites ao que se pode executar, caso os trabalhos feitos sejam regidos por um esclarecido raciocínio e apoiados por um diligente esforço. Regozijemo-nos por haver sido feita nos campos estrangeiros uma obra que mereça a aprovação de Deus. Ergamos a voz em louvor e ações de graças pelos resultados da obra lá fora. E nosso general, que não erra nunca, diz-nos ainda: avançai, entrai em novo território, e sai o estandarte em toda a terra. Levanta-te, resplandece, porque já vem a tua luz, e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Isaías 60, 1. É chegado o tempo em que, por intermédio dos mensageiros de Deus, o rolo do livro se abrirá ao mundo. A verdade contida na primeira, segunda e terceira mensagens angélicas tem de ir a toda nação, tribo, língua e povo. Ela deve iluminar as trevas de todo o continente e estender-se às ilhas do mar. Não deve haver dilação nessa obra. Nossa divisa deve ser: para frente, sempre para frente. Anjos do céu irão adiante de nós, a preparar-nos o caminho. Nosso cuidado pelas regiões distantes nunca poderá ser deposto enquanto a terra inteira não for iluminada com a glória do Senhor.